Olá, eu sou Rafael Rodrigues e o estudo do Vem e Segue-me desta semana vai falar sobre os acontecimentos que envolveram a primeira visão de Joseph Smith. Esta semana, dos dias 4 a 10 de janeiro, temos como designação Joseph Smith História, versículos 1 a 26. E o tema é Vi um pilar de luz. Esse registro está na Pérola de Grande Valor e é um extrato da história da igreja, da história de Joseph Smith. Aqui nós vamos encontrar o contexto, os acontecimentos que envolveram Joseph e a sua primeira visão, que é a descrição de quando Deus e Jesus Cristo apareceram a ele para iniciar a restauração do Evangelho. Muitos de nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tivemos a mesma pergunta, a mesma dúvida de Joseph naquela ocasião, a respeito de qual religião se filiar. Temos muitas religiões, denominações religiosas atualmente, e isso pode gerar confusão. Em cada uma delas, às vezes, encontramos interpretações diferentes, e isso pode ter motivado alguns de nós a buscar uma resposta junto ao Senhor. Ter uma pergunta sincera, ter o coração aberto à resposta e buscar isso junto ao Senhor, já é uma demonstração de que precisamos realmente da ajuda divina, e o Senhor ele promete nos responder às nossas dúvidas. Joseph Smith era um jovem e por volta de 14 anos, quando na região da cidade dele, de onde ele morava, estava tendo grandes debates de várias religiões a respeito, na verdade, para conseguir conversos, para ter mais pessoas seguindo cada uma daquelas religiões. A família dele dividiu-se nisso, em buscar a orientação de alguma denominação. E o próprio Joseph esteve a ponto de se filiar a uma dessas religiões. Ele diz que aquela dúvida, aquela confusão começou a preocupá-lo bastante. E aqui a gente pode ver que essa situação ela pode se repetir hoje em dia, porque nós temos, às vezes, acesso à internet, redes sociais, telejornais, etc., que envolvem várias questões, às vezes políticas, às vezes científicas, etc., que podem exigir de nós uma tomada de decisão, uma opinião a ser formada. E a gente pode ter essa dificuldade também. Então o Senhor ele está pronto para nos ajudar a adquirir sabedoria em qualquer situação. Olha só o que Joseph Smith disse a respeito do que ele vivenciou naquele momento e como nós podemos tirar isso como exemplo. Então aqui nos versículos 10 e 11, ele vai dizer a respeito daquela situação. Em meio a essa guerra de palavras e divergência de opiniões, muitas vezes disse a mim mesmo: que deve ser feito? Quem dentre todos esses grupos está certo ou estão todos igualmente errados? Se algum deles é correto, qual é? E como poderei sabê-lo? Então aqui estava relacionada à questão religiosa, mas não é assim em nossos dias com outras questões? Não podemos pensar, será quem está certo a respeito desse ponto que está sendo discutido hoje em dia? Ou todo mundo está errado? O que eu posso fazer para encontrar o julgamento adequado? Então é conveniente pedir a Deus. E aí Joseph continua: em meio à inquietação extrema causada pelas controvérsias desses grupos religiosos, li um dia na Epístola de Tiago, 1º capítulo, versículo 5, o seguinte: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, esse versículo de Tiago, no Novo Testamento, motivou Joseph Smith. Ele diz que penetrou profundamente em seu coração. E a partir dali ele foi refletir e considerar que ele precisava de sabedoria, como nós também precisamos de sabedoria muitas vezes. Bem, então ele se motivou a ir buscar essa orientação através de uma oração.
E ali naquele momento é que ele teve a chamada primeira visão, né? Joseph Smith ele se retirou a um bosque, um local mais tranquilo para poder orar, e todos nós membros da igreja conhecemos a descrição, né? Nos versículos 16 e 17 que falam: vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens, cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse apontando para o outro: este é o meu filho amado, ouve-o. Essa é a descrição da primeira visão. É uma descrição maravilhosa e através de oração, de perguntar ao Senhor, eu sei que ela é verdadeira. Fui assim estimulado pelos missionários que me ensinaram a perguntar a Deus se essas coisas realmente aconteceram. E sinto no meu coração que isso é verdade. Apesar de toda a oposição que a gente pode encontrar por aí, de pessoas querendo desacreditar a descrição de Joseph Smith, compete a cada um de nós ponderar e orar sobre isso. E eu sinto no meu coração que realmente essas coisas aconteceram como Joseph descreve que aconteceram. Ter visto que Deus e Jesus Cristo são dois personagens distintos é uma das grandes bênçãos que eu acho que a primeira visão traz para todos nós. Hoje sou muito abençoado com uma família selada no templo por causa do evangelho restaurado que se iniciou com essa primeira visão. Na verdade, eu gosto tanto do que foi realizado por Joseph Smith que quero citar um versículo de Doutrina e Convênios, seção 135, que foi quando anunciaram a morte de Joseph. E aqui diz o seguinte no versículo 3: Joseph Smith, o profeta e vidente do Senhor, com exceção apenas de Jesus, fez mais pela salvação dos homens neste mundo do que qualquer outro homem que jamais viveu nele. Então eu sei que muitas das bênçãos que eu desfruto na minha vida hoje é graças ao que Joseph Smith fez. É graças à primeira oração daquele jovem no bosque sagrado que resultou na aparição de Deus e Jesus Cristo e na orientação de que nenhuma das igrejas que existiam naquela ocasião era a igreja de Cristo. E a partir dali Joseph foi chamado como um profeta. Então, uma das coisas que também muito me admira em Joseph foi a coragem dele permanecer firme na determinação de que ele tinha visto o que realmente viu, né? Que foi essa descrição que acabamos de ler. E isso fica claro aqui no versículo 25, de toda a oposição que ele enfrentou por conta daquela declaração dele. Tinha realmente visto uma luz, e no meio dessa luz, dois personagens. E eles realmente falaram comigo. E embora eu fosse odiado e perseguido por dizer que tiveram uma visão, isso era verdade. E enquanto me perseguiam, injuriando-me e afirmando falsamente toda espécie de maldades contra mim, por dizê-lo, fui levado a pensar em meu coração: por que perseguir-me por contar a verdade? Tive realmente uma visão, e quem sou eu para opor-me a Deus? Ou por que pensa o mundo fazer-me negar o que realmente vi? Porque eu tivera uma visão, eu sabia-o, e sabia que Deus o sabia, e não podia negá-la, nem ousaria fazê-lo. Pelo menos eu tinha consciência de que se o fizesse, ofenderia a Deus e estaria sob condenação. Então todos nós podemos tirar um grande exemplo dessa descrição de Joseph, né? Enquanto jovem, permaneceu firme naquilo que sabia que era verdade. Talvez alguns de vocês, alguns de nós, enfrentamos oposição quando decidimos seguir Jesus Cristo. Mas apesar de tudo isso, precisamos seguir firme, porque Ele espera isso de nós, e nós não podemos negar aquilo que sabemos ser a verdade. Presto meu testemunho da primeira visão. Joseph Smith, ele é o profeta da restauração, e sei que o Senhor está pronto para nos responder às nossas orações sinceras. Em nome de Jesus Cristo, amém.